Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tanto faz o horário que você pode estar assistindo o nosso Link 360. Como a gente está no começo dessa brincadeira, provavelmente a gente vai estar um pouquinho mais tímido, mas eu acredito que quando a gente chegar no 10º episódio, o 11º, a gente vai estar bem mais habituado a essa experiência. E para quem não me conhece, eu sou Maria Priscila, sou fundadora da Mapa 360 e da plataforma Mundo Mapping, uma plataforma que conecta influenciadores a marcas e empresas. E Link 360 é porque esse podcast é para falar de tudo, literalmente tudo. A gente quer falar de marketing de influência, a gente quer falar de RH, a gente quer falar de vida pessoal, contar histórias e a gente não vai ter, como se diz, regra. A regra é não ter regra. Então, esse é o contexto aí da Link 360. E eu tô aqui hoje com meu partner, Rafa Paes Leme. Rafa, dê aí sua contribuição. Bem-vindo a bordo aqui desse nosso projeto do Link 360. A ideia é falar sobre vida pessoal, vida profissional, onde elas se encontram, sonhos, ambições, conquistas. E nada melhor do que começar com outro Rafael. Por isso que a gente está trazendo hoje aqui para o nosso papo o Rafael Sampaio, idealizador do Onboard. É um projeto super legal, a gente vai falar muito sobre o projeto, né, aqui. Mas vou deixar primeiro, antes de tudo, você se apresentar para nossa audiência, Rafa, e aí a gente segue nosso papo assim. Maravilha, estar aqui no começo do projeto, porque quando tiver milhões de visualizações lá na frente, eu vou dizer assim, lembra daqueles episódios iniciais? Eu estava lá, tá certo? Primeiro, gratidão, parabéns pela iniciativa, Priscila, Rafael, sempre é inovador, leva comunicação. E desta forma, sem regra, falar um pouquinho do pessoal, do business, do negócio, do marketing, eu tenho certeza que vocês dominam de vento em popa. Chamo Rafael Sampaio, temos um nome humildemente lindo, né, Rafael? Sou nome de anjo, Jeová Rafael, Deus ficou, né? Olha só. A inveja já começou a circular aqui no ambiente, mas tudo bem, ela não é Rafaela. Mas me sinto honrado em estar aqui com vocês, em compartilhar um pouquinho, bater esse papo, trocar essa ideia e realmente falar sobre o Onboard, que é um case de sucesso, capitaneado aí pelo André junto comigo. E olha que você que está aí, não saia em nenhum minuto, porque muita coisa bacana você vai entender sobre o ônibus que faz um passeio turístico e serve ao mesmo tempo uma refeição a bordo no centro de São Paulo. É isso aí. Nosso capítulo de hoje vai falar sobre inovação no turismo, tá? E nada mais inovador do que um produto que existe em alguns lugares do mundo. Até foi muito interessante, teve uma vez que eu conversei com você e com o André e vocês falaram, nossa... existe aquele passeio no Sena, né, que é muito, Batumushka, é incrível, você tem um jantar, músicas e etc. Sou apaixonada por esse passeio, já fiz umas 4 vezes. E vocês falaram, por que não trazer isso para o Brasil? Positivo. Né? Ok, São Paulo, de repente, ainda vivemos um momento complexo de termos o nosso Batumushka, os nossos rios, apesar de termos rios passando pelo meio da cidade. Sim. Quem sabe daqui uns 50 anos ou menos... viveremos uma outra situação de cidade que a gente possa ter esse tipo de roteiro, só que eles inovaram. Se não temos o rio, temos as ruas, e com isso nasce o Onboard. Conta pra gente um pouco, Rafael, ou bastante, fica à vontade, como foi essa inspiração? Olha, sempre tem alguém que foge do ramo da vida, alguém que sai da caixa. Esse alguém não sou eu, é o meu sócio, o André Berti. Nós fizemos, coincidentemente, uma viagem em dias diferentes. Eu fui em 2009 a Paris, fiz o passeio do Rio Sena. E ao fazer o passeio do Rio Sena, você se encanta porque você vê a cultura da cidade e a história de Paris às margens do Rio Sena. Em 2010, o André foi. Coincidentemente, sem combinar nada, ele também fez o mesmo passeio. E nós somos grandes amigos, nós sempre sentamos para trocar ideias. Ele falou, cara, você fez o passeio do Rio Sena? Eu falei, claro. Imaginou, Rafael, fazer esse passeio aqui no Rio Tietê? Eu, tenho certeza, cara, esse negócio não vai ficar bom, não. Aí ele falou assim, mas tem 2 pontos. A gente começou a desgravidar a ideia. O primeiro ponto o rio não é navegável. E mesmo que fosse, e se ele continuar com essa poluição, ele é indispensável ali. Você não consegue, é impraticável fazer uma refeição. Não tem como fazer uma refeição.
Só que São Paulo é uma cidade pós-medieval. Ela não cresceu às margens do rio. Então, qual é a cultura que eu tenho às margens do Rio Pinheiros ou o Tietê? Aqui é o Magazine Luiza, aqui é a ponte da Freguesia do Olha, eu guardo bem. O guarda tem ação para que você guarde suas tralhas. Então, não há história às margens do rio. O trânsito, aquela acabou de ser lançado, uma arquitetura e tal, mas e a história? Então, São Paulo, ela cresceu nos montes, nos vales, então, pronto. Não dava para ser por causa do rio, mas também não dava para ser porque não tinha história. E é diferente de Paris, que você tem a Torre Eiffel, você tem as catedrais, você tem museus, as margens. Prédios, né? Prédios históricos maravilhosos. Vivenciar, você vê no seu livro de história. São Paulo não dava para ser assim. Então, vamos de busão. Sensacional. Aí o André chega com a maquete, meu amigo, pronta do ônibus. Aí eu falei assim, onde é que eu tô com a cabeça? Gente, assim, pra quem não conhece, eu fiz o passeio e acho que é uma das coisas que mais me chocou no passeio é quando você entra dentro do ônibus porque você tá achando que você vai encontrar uma coisa e esquece. Limpa sua mente, porque é lindo. É organizado, eu fiquei chocada da forma que as coisas são organizadas, o mobiliário. Como foi pensar nesses detalhes todos? Olha, sempre tem uma inspiração. E o fato gerador da nossa inspiração foi resgatar os tempos áureos da aviação. Quem aí, não é o meu caso, do Rafael, nem da Priscila, eu ouvi falar da Varig. A Varig tinha um serviço de voei de Varig. Alguém tá se entregando, eu nem sei o que é Varig. Eu me disseram que era a empresa de avião, tá certo? Eu voei de Varig, mas você que voou de Varig, eu fiz uma pesquisa robusta, a ChatGPT, nem o ChatGPT achou a Varig. Então, o que aconteceu? Quando você fazia uma viagem, naquela época, você tinha um glamour. Você tinha talheres de aço, você tinha taças de vidro, você tinha uma refeição completa. Então, como é que a gente consegue resgatar esse tempo? Porque hoje você tem uma pipoca, um amendoim, um copo d'água, um snack e tal. Amostra grátis, literalmente, né? Um salgadinho com 5 bolinhas ali dentro. Que a mãe dela contou o número de pipocas que tinha. Eu falei, uau! Era possível contar. É possível, tá certo. Então, com o contexto de buscar esse resgate da primeira classe, da aviação executiva, nós trouxemos esse conceito de, há uns 20 anos atrás, para o momento atual. Inclusive, a forma de servir, utilizando ali o troller, utilizando comissários de bordo. Nós não temos garçons ali, são comissários formados pela SEAB, a Escola Brasileira de Comissários de Bordo, e este grupo forma esse contexto, resgatando essa aviação, e aí você contempla a refeição, com os talheres, com a taça do vinho, a taça do processo. Gente, é muito detalhe, muito detalhe. Eu quero que você fale aqui para eles sobre o guardanapo. Top. Toda vez que a gente faz uma viagem, a gente quer ter um regalo, uma lembrança, algo que marcou. Então eu acho que o pessoal não tem mais espaço na geladeira aí para colocar. A gente pensou, refeição, turismo, pontos turísticos diferenciados, o que a gente pode fazer que seja colecionável, mas que tenha utilidade, para não ficar só pendurado ali no lugar, mais um mimo lá, mais uma coisinha lá que não vai ter uma funcionalidade. E a pessoa se sinta incentivada em retornar. Aí a gente começou a pensar no conceito, por exemplo, que ocorre muito no McDonald's, que ocorre muito nas redes de hamburgueria, é a coleção, agora foi o BTS, minha sogra inclusive me deixou louco, eu entendo porque essa senhora quer colecionar BTS, é um grupo europeu, sei lá de onde é, eu não vou dizer que eles são coreanos, senão o pessoal vai achar que eu ouço a música dele lá. E aí a questão é o seguinte, pensamos no guardanapo. O guardanapo, o primeiro uso do guardanapo é um guardanapo de linho, é o primeiro uso e cada guardanapo, pasme você, tem desenhado ali de uma forma bem artística um ponto turístico de São Paulo. Vai ter um guardanapo que você tem o Museu do MASP, vai ter um guardanapo que você vai ter a Catedral da Sé, vai ter um guardanapo que você vai ter o Teatro Municipal, o Viaduto do Chá, a Prefeitura. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a novidade da Liberdade. Olha aí. Realmente é lindo, é de um bom gosto e é muito legal quando a gente... Bom, nós estamos falando de inovação no turismo, né? Quando a gente consegue, em pequenos gestos, fugir daquilo que ninguém pensou. É muito legal, parabéns aí realmente para vocês, porque o projeto é incrível e vale cada centavo.
Eu tenho uma dúvida de construção e quero que você conte essa curiosidade pra gente. Claro. Eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo e fui fazer o passeio. E me surpreendi. Uau. Por quê? Porque eu descobri que eu não sei nada de São Paulo. Bem, tá gravado, a gente chegou no público agora. E eu acho que a forma como vocês prepararam, as curiosidades que vocês trouxeram, é um ponto alto, porque eu acho que é algo que vai passar a história de uma forma que nunca foi passada. Traz uma curiosidade de São Paulo aqui para nossa conversa. Olha, primeiro que você vai conhecer ali mais de 93 pontos turísticos de São Paulo, certo? Mas tem uma coisa que é muito, muito bacana e é muito comum em qualquer lugar do Brasil, porque o Link 360 vai ser visto e ouvido além fronteiras. Amém. Você, independente de onde você esteja, você está no Acre ou em Porto Alegre, no Maranhão, Mato Grosso do Sul, tem uma rua asfaltada aí na sua cidade. Com certeza. Assim esperamos. Você sabe qual é a primeira rua asfaltada do Brasil, Rafael? Sabe, Pri? Eu sei, porque eu escutei no onboard. Eu não vou falar, vou deixar ele falar. A primeira rua asfaltada do Brasil é a Avenida Paulista. Este palco de tantos marcos históricos também tem esse certificado como a primeira rua asfaltada do nosso país. Que legal. Eu fiquei chocado com a história do Bexiga, mas essa acho que eu não vou contar, nem você, quem quiser saber a história do país. Vamos contar do Bexiga, não vamos contar do Martinelli, não vamos contar do Exato. do Chá, não vamos Exato. contar da Ipiranga com a São João só indo no onboard. Bom, Rafael, a gente tá falando bastante do onboard, mas eu gostaria de conhecer, apesar de eu já conhecer um pouco, mas vamos contar para as pessoas. Qual que é a tua formação? O que você faz da vida, além de ser dono do onboard hoje, desse produto que a gente tá aí lançando no Brasil, que tá sendo esse sucesso todo? Legal. Bem, no que diz respeito às questões de estudo, bem, eu sou nascido e criado em São Luís do Maranhão, não sou paulistano nem paulista. Os meus filhos já estou aqui há 19 anos nessa terra maravilhosa. A minha sogra fala que São Paulo ela é egoísta. Ela fala que você entra e São Paulo não deixa você sair por causa do trânsito. Então você fica aqui dentro. Tem sentido. Mas a nossa jornada na cidade, eu inicio minha carreira estudantil, eu sou fruto da escola adventista, desde o jardim até o ensino médio. Tive uma passagem rápida numa escola em São Luís do Maranhão chamada Liceu Maranhense, que eu queria muito jogar os jogos escolares maranhenses. Eu queria jogar basquete. E minha escola não tinha a cultura de participar. Então, um ano eu estudei fora da escola adventista, depois eu retornei. Primeira formação, publicidade e propaganda, lá no Centro Universitário Maranhense, no CEUA. Lá já ouvíamos falar sobre pós-graduação. Olha, você não pode ficar só no bacharelado, tem que subir a régua e tal. E aí eu já emendei numa pós-graduação em comunicação e marketing. Ao vir para São Paulo, o que é CEUA, né? Você não sabe o que é CEUA aqui. Pessoal, de onde é essa faculdade? E eu ingressei numa empresa de elevador chamada Elevadores Otis. Eles tinham ali um planejamento profissional muito bacana. E eles me incentivaram e investiram para que eu fizesse um novo nível de estudo. E estando em São Paulo, você tem que entender que São Paulo tem as melhores universidades, sim, os melhores hospitais. E eu vou, já que vai ser para valer, vamos fazer valendo? Então eu mirei numa USP, mirei numa GV. E a minha base é em São José dos Campos. E São José dos Campos é muito conhecido pelo ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, o vestibular mais difícil do Brasil, de onde saem grandes engenheiros. E eu falei assim, será que não tem nada no ITA para mim? Vou ser ousado. Gente, por incrível que pareça, o ITA estava iniciando um curso, um estrito senso de gestão de projetos. Uma turma de gestão de projetos. E eu falei assim, por que não? Why not? Aí se for vestibular, eu já desisto aqui, nem vou. Mas era uma turma, como era uma turma de pós-graduação, foi análise de currículo. Então, era o inglês. Então, o inglês foi tranquilo. What's your name? How are you? Foi lindo e maravilhoso. Na verdade, foi até uma redação em inglês. Só que o mais interessante para eles era o que você vai defender como projeto. Qual é o teu projeto no final do curso? Porque o ITA, você já assina um termo de que aquele projeto pertence à faculdade. Ah, entendi. E eu trabalhava com elevador. Você tem algum amigo, parente ou familiar que trabalha com elevador, Rafael? Não. Priscila tem? Prazer, agora você tem, Rafael Sampaio. Mas você já anda de elevador hoje, eu garanto isso, e você também. Então, qual foi o meu projeto para entrar nessa instituição? Modernização de elevadores. Quando o coordenador, professor Pellegrino, saudoso professor Pellegrino, ele olhou e falou assim, elevador?
Aí eu fazia um negócio do inglês aí e eu entrei. E realmente, assim, é tudo que diz. Eu até tenho um problema quando eu passo perto do ITA, me tremo, porque eu não fui nunca aquele aluno extraordinário, mas fiz essa pós-graduação no ITA, gestão de projetos pelo ITA. Sou iteano, como eles falam. E não tinha o que fazer, me formei em Direitos também agora. E eu acho que eu falo por aqui. Meu Deus, Formei em você Direito. gosta... 5 Não, anos. isso porque Aproveitei tá a falando pandemia. que é um aluno mediano, né? Mas gosta de estudar. Isso é sensacional, é sensacional. Eu tenho uma preguiça de estudar. A gente não Hoje, não tem ITA, não currículo. mas hoje o pessoal não liga muito pra isso, não. Eu vejo aqui na agência, a realidade da agência também. Eu acho que antigamente era muito. Era muito corrido, a gente de 80. Ai, pronto, já vai começar com as crenças dele. E hoje em dia o pessoal. Se o filho da Priscila estiver vendo, você precisa fazer faculdade. Com certeza, senão não entra dentro de casa. Não é tudo isso, não. Então, assim, ó, eu penso o seguinte: a faculdade, ela não determina o teu destino, mas ela molda o processo. Opa. Jamais ela pode ser dispensada. O estudo, a faculdade, curso. Jamais uma pessoa que tenha condições ou que não tenha, ela precisa fazer. Isso vale um post. Sabe aqueles posts com fotografia, assim, com aquelas frases de efeito? Essa frase é muito boa de efeito. Eu vou compartilhar, Tá bom? tá? Pode postar lá no seu perfil e compartilha, porque isso é importante. Não, você vai Aí o fazer, papo- tá bom. eu vou compartilhar. Já gravou, né? Aí, é dele, tá? É autoral. Se eu postar falando isso, não é meu, é dele, é dele. Compartilho. Então, tá bom. Bom, você tem um sócio, que é o André. Figuraça. Tipo, Ah, o trabalhando, André. tô me Não, eu divertindo aqui. sei. Ele é o cara, é a mente da operação. E conta pra gente um episódio, Eu, de André? repente, engraçado dessa parceria. O André uma vez falou que a gente só não é casado porque ele é homem, eu sou homem também, a gente é casado também, tá certo? Mas nós temos muitas coisas em comuns. A gente entende que na vida o universo ele une pessoas com propósitos. Então o André tem um propósito muito definido, eu também. Perfis familiares semelhantes. E nós sempre falamos o seguinte: uma das coisas que mais me marca com o André é o seguinte: eu tenho alguns outros negócios, eu tenho alguns outros sócios também. Mas uma frase do André, primeiro são duas coisas. Ele sempre, o mundo está se acabando. O André sempre, e aí, queridão? Sempre recebe com um sorriso no rosto. Sempre. É impressionante essa qualidade dele. E outro ponto eu sou muito de relembrar as pessoas. Você já fez, já mandou, e aí aquilo, já tá pronto. E um dia ele me deu uma lição. Ele falou assim: Rafael, você já deve ter trabalhado com muita gente incompetente, mas eu não sou assim não. Nós somos diferentes, cara. Já tá feito, não te preocupe. Se eu falar que vai fazer, vai ser feito. Então, assim, essa é uma lição gigantesca e hoje eu utilizo isso com outras pessoas que acabam me cobrando algumas coisas. Eu falo assim: você já trabalhou com muita gente competente, mas saiba que eu vou fazer a coisa. Você precisa confiar. E aí você vai aprendendo a delegar de uma forma confiável. Fora isso, gente, tem bilhões de situações, eu e o André, com ônibus. Você já tem noção, o André é mecânico, o André ele é engenheiro mecânico, ele é... Conta aquela história que eu achei sensacional. Pessoal, espero eu não estar gritando muito, porque eu tô aprendendo a usar esse microfone, tá? Enquanto uma tá falando muito perto, o outro tá falando longe, depois tem que controlar aí pra não ficar ruim. Valeu, lindos. É verdade que o André veio dirigindo esse ônibus pra São Paulo? Sem dúvidas. E de onde ele veio dirigindo? Como é que é essa história? Quando começamos o projeto do ônibus, cara, imagine, eu nunca trabalhei com ônibus. O único máximo que você vê do ônibus é entrar e sair do ônibus. É que nem você de elevador. E o André começamos a pesquisar onde comprar esse ônibus. E qual ônibus vai ser? Nossa, qual ônibus? É esse? Eu sei o quê? O G4, o G5, é Marco Polo? Que raio de ônibus será? Aí ele falou: Rafa, achei um ônibus. Eu falei: tá, e onde é que tá o ônibus? Teresina. Lá em Teresina, eu sou do Maranhão, eu sei a distância, gente. Eu sei a distância. Eu tô mais longe, inclusive. Ele falou: não, e nós vamos pegar esse ônibus. Eu falei: calma, eu tenho um parente lá, uma família, eu vou pedir pra ele dar uma filmada, lá fazer uma chamada ao vivo pra gente. E o cara fez a chamada, ele: não, o ônibus tá perfeito. Cara, quando eu já vi, o André já tinha comprado a passagem de avião só de ida. Só de ida, pegou o avião, foi. Chegou lá, validou, olhou, pegou o busão, meu irmão, veio de Teresina até aqui, São Paulo. Mais de 3.000 quilômetros. Eu falei: bicho, só me manda a tua localização em tempo real. E assim foi a história, veio pilotando de lá até aqui, o ônibus pregou na estrada, tínhamos ali um parceiro que apoiou a gente mecanicamente. E aí na estrada as pessoas ajudam, auxiliam, dormiu no posto e tudo, até chegar com esse ônibus aqui em São Paulo.
mas ele veio dirigindo de lá, que o André tem carteira E, tá? Ele dirige até carreta. Que legal. Não, esse é o André, galera. A gente vai ter que fazer um outro episódio com ele aqui junto para ele contar as histórias daí do Rafa. Vamos falar de um assunto mais sério, tá? Quando a gente está falando de inovação e vocês criaram um produto que não existe em nenhum lugar que eu saiba na América Latina, né? Qual foram as dificuldades que vocês encontraram? Até porque a gente está falando de um país que é extremamente burocrático, complexo. E como que foi isso? De repente, qual foi o maior problema que vocês tiveram nesse caminho aí? Legalização disso? Como que é? Então, Pri, olha só, você que vai inovar, prepare-se, vai ser bom pra caraca, mas vai ser desafiador. A gente jamais vamos desistir de um projeto, a não ser que realmente seja claramente óbvio que, cara, isso não vai dar certo, ponto. Quando você lança algo novo, o Brasil ele tem a cada mês 800 novas leis nascendo no país. 800 novas leis nascem no país. Então é um país cheio de regramentos. Quando você tem um produto que é um ônibus, que serve uma refeição, que faz um passeio turístico dentro da cidade, que onde tem um dos trânsitos mais intensos do mundo, existe ali alguns regramentos. E qual regramento a gente se enquadra? Então nós somos um ônibus que ele tem ali a fantasia, que é a pintura dele, é um ônibus recreativo, mas ele não é um fretado, ele não é um ônibus urbano, ele não é um ônibus de linha. Então nós tínhamos ali um desafio. Uma simbiose. Uma simbiose, como? E ao mesmo tempo era algo encantador. Eu digo que São Paulo, ele tem algo diferente para o empreendedor. A nossa cidade, ela diferente assim do país, ela tem os seus desafios, as suas burocracias, mas ela incentiva o empreendedorismo. São Paulo, ela tem essa pujança. E eu percebi isso quando eu comecei o projeto do onboard, porque eu comecei a ter relações institucionais. E no começo nós fomos surpreendidos, nós fomos notificados, sim, olha, assusta, foi notificado, olha, vem aqui contar o que é esse negócio aí. E a primeira conversa foi um pouco estranha, porque a gente entendia que estava tudo ok na documentação, documento pago, IPVA, tudo lindo, maravilhoso, caracterização do ônibus, mas faltava algo a mais. E aí onde a gente começou um movimento, e aqui a minha gratidão imensa ao Dr. Lucena, secretário de Estado do Turismo, que foi assim, eu digo que ele foi um anjo na nossa vida em nos orientar. Consequentemente, a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes e o seu time foram assim incansáveis em gerar ali uma portaria. E aí a Secretaria de Turismo também do município se envolveu. E hoje a gente também tem assim, uma relação muito saudável com o secretário Rui de Turismo do município, também um grande empreendedor do mundo do turismo, também deputado. E hoje eles olham, enxergam o onboard como assim, algo diferenciado. Agora você tem um trajeto entre o momento que você começa e o momento que as pessoas começam a te enxergar e ver que você é uma pessoa que tem índole, que você não está aqui para ser um aproveitador, que você realmente vai honrar a cidade, o chão que você pisa aqui. E aí, Pri, sim, tivemos desafios, tivemos surpresas, tivemos medo. Mas eu costumo dizer que Deus é mais. Vai com medo, né? Vai com medo mesmo, meu amigo. Vai com medo mesmo. E o vidro tá dado certo. O produto é um potencializador da cidade, né? Acho que qualquer um de boa fé que olhar para o produto entende. A minha pergunta é exatamente nesse sentido, tá? A gente está falando de 6 meses de operação, mais de 5 mil pessoas. Mais de 7 mil passageiros, 7.200 já transportados. Vamos atualizar aqui mais de 7.200. Os nossos números. No plano de negócio de vocês, tá? A gente está falando de um planejamento para quantos mil passageiros ano? Então, considerando um ônibus, a gente não tem, assim, dúvidas alguma que dá para a gente transportar aí pelo menos por mês em torno de 1.000 passageiros por mês. Só que isso considerando um movimento médio. Dá para transportar até 5.000 passageiros por mês. Se você considerar que eu faço 3 viagens por dia, essas 3 viagens com 50, são 150 por dia, certo? Então, numa semana, se tudo for, a gente vai chegar perto desse número sem dificuldade alguma, isso com um ônibus. Então, num plano de negócio ousado, a gente tem que trabalhar ali aquilo que é o que eu quero, aquilo que a gente sabe que pode acontecer e aquilo que, cara, se der ruim,
é até aqui que nós vamos. Então, assim, sem sombra de dúvidas, uma conta rápida, são 150 passageiros, 1.500 aí a cada 5 dias, eu tenho 6.000 passageiros no mês. É muita gente, né? É muita gente. Muita gente. E falando já em plano de negócio, em futuro, o que vocês estão olhando para frente? Tem a chegada de outro ônibus? Não tem? Tem a ampliação de destino, mudança de rota? Conta um pouco pra gente dos próximos passos. Ótima pergunta. Olha, vai ser muito bom para você que está assistindo a gente. Já curte, já compartilha esse podcast, porque você vai deixar muita gente com vontade de conhecer o OneWalk. Olha só que interessante. São Paulo, ele tem assim, por baixo, sei lá, 1.000 atrações turísticas, se eu considerar a história e a cultura. Eu faço uma atração que facilmente eu passo por mais de 90 pontos turísticos. Mas eu não passo, por exemplo, eu não vou no Templo de Salomão, eu não vou no Palácio do Ipiranga, no Museu do Ipiranga, eu não passo no Mercadão, eu não zoológico, não passo no Zoológico, não passo na Pinacoteca, não passo na Estação da Luz, eu não passo em vários outros destinos que todo mundo, uau, como você não passa nesses destinos? Então, pelo menos 5 rotas é possível ter em São Paulo, utilizando 5 ônibus. Então, o potencial de crescimento só dentro de São Paulo é chegar a 5 carros. Só que, como você bem disse, Rafael, e o resto do Brasil? Nós todos somos hoje brasileiros. Nós não podemos esquecer que o nosso país é riquíssimo, o nosso país é bilionário, é trilionário em cultura e em oportunidades para o turismo. Então, sem sombra de dúvidas, o segundo ônibus, Rafa, já está sendo concluído. Saindo do forno. Já está saindo do forno. Então, eu digo a você que está vendo esse podcast, talvez quando for ao ar, o ônibus já está rodando. Há, sim, uma intenção nossa em romper a fronteira do estado. Sem sombra de dúvida. Se é Brasília, se é o Paraná, se é o Rio de Janeiro, se é Bahia, ainda não temos a certeza. Mas que, com certeza, nós vamos romper a fronteira estadual. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas temos um desafio maravilhoso internamente ainda a ser alcançado. Legal. Não, sensacional. E até você já puxou, eu ia falar se tinha spoiler aí de outros destinos e outras cidades chamando, pedindo. E... Olha, o chamamento forte hoje da capital do país e do nosso vizinho Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas... Rio de Janeiro e Brasília. Aquela hora. E sabe o que é o mais engraçado, já que a gente está falando de inovação no turismo? Quando você fala do perfil do usuário do ônibus, a gente percebe, Pri, dentro de São Paulo, que nós temos muitos paulistanos, como o Rafael. Caraca, eu sou nascido e criado aqui, não conhecia a minha cidade. E também temos uma turma de fora, mas assim, do estado, de fora de São Paulo, capital. Pessoas do interior vêm a rodo fazer o passeio no ônibus. Então, 70% da nossa ocupação hoje são paulistas ou paulistanos. E apenas 30% pessoas, de 20% a 30% pessoas de fora. Já no Rio de Janeiro é o contrário. E uma análise que nós fizemos previamente lá, a intenção é internacionalização mesmo. É muita gente de fora do país. Assim, é o contrário. Aí seria 70%, 80% pessoas de fora do estado do Rio de Janeiro e do país. Rafael, pra gente estar seguindo aqui, fechando, né? Viu como passa rápido? Beleza? Papo bom. Papo bom, passa rápido, né? Como empreendedor, como uma pessoa inovadora, até porque você também tem outros negócios e outros segmentos, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente hoje. Ok, ele vai falar, venha conhecer o onboard. Isso aí já tá claro, pessoal, claro. Vamos até criar um cupom de desconto, hein? Cupom de desconto pro Link 360. Mas a gente queria que você deixasse uma mensagem para aquele cara que hoje muitas vezes pode ter um projeto que circule dentro dessa questão da inovação, das dificuldades. Qual que é o conselho aí que você daria? Primeiro, gratidão pela oportunidade de estar aqui inovando com vocês. Existem muitos podcasts, mas existe o 360 agora, o Link 360. Então, parabéns. Obrigado. O melhor ainda está por vir. Eu quero aproveitar também e agradecer a minha esposa, a Thaís, e meus filhos por me corroborarem muito nessa jornada. Mandar um abraço para todo o meu time da Arsenal Consultoria em Elevadores, que é um dos business que eu tenho hoje em 15 estados, a maior empresa de consultoria para o tema elevador. E o meu time também da Vox U, que é a escola de oratória que nós temos ali em São José dos Campos e Jacareí, e todos os franqueados do país. No que tange ao onboard, o convite está feito, vai ter link, vai ter sim, cupom promocional. Não tem muito o que explicar, porque você tem que ir. Agora, o que define realmente um ser humano, e eu vou dar para vocês aqui
qual é a receita do sucesso. Sei. Dá-se a esse... Isso é como o clickbait ainda. Pode botar aí, anota aí, ó. Primeiro, assim, quero que você saiba que ter um propósito de vida é claro. Qual é o meu propósito de vida? Eu quero crescer. Como cristão, que eu sou, na saúde, na família e nos negócios. Exatamente nessa ordem. Porque sem Deus eu acho que pra mim não rola. Sem saúde eu não cuido da família e muito menos dos negócios. Então eu quero crescer como cristão, na saúde, na família e nos negócios. Ao ponto de que aqueles que a vida fizer passar por mim, eu possa incentivá-los e empolgá-los. E juntos, possamos fazer de pequenos grandes. Esse é o propósito claro da minha vida. Então, qual é o segredo do sucesso? Você quer crescer, Rafael? Você quer crescer, Pris? Você que está nos assistindo quer crescer? Então, meu amigo, anota aí. A melhor forma de você crescer é fazendo o outro crescer. Que legal. É fazendo o outro ir para o próximo nível. Porque eu te garanto, Deus, ou se você não acredita, o universo vai te devolver. A melhor forma de ficar enorme, gigante, é quando eu faço você ir para o próximo nível, você crescer. E aí é inevitável. Eu vou acabar crescendo. Sensacional, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada Gratidão. por abrir sua agenda, seu tempo para vir conversar com a gente. O onboard é cliente Mapa, tá? Tanto da Mapa como da Mundo Mapping. É uma satisfação, é um produto delicioso de se trabalhar, de ver todo esse desenvolvimento que está acontecendo. Conte muito conosco, com as nossas conexões, com a Link 360. E eu acredito que é isso aí. Isso, obrigado, Rafa, pela presença. Acho que foi muito rico. É sempre muito legal te ter aqui. O Rafa é um orador daqueles de primeira, então é sempre muito bom bater um papo com você. Obrigado. Tenho certeza que o episódio vai fazer muito sucesso e muito sucesso na sua trajetória também. Gratidão, curta, compartilhe, comente. Vamos fazer isso bater 1 milhão de views, ok? Show, Gratidão. show.